A polícia investiga um atirador de elite que elimina seus alvos sem deixar nenhum vestígio. Eleanor, uma agente antissocial e problemática com sua psique conturbada, pode ser a única capaz de compreender melhor a mente do assassino. Olá, pessoal! Hoje recapitularemos o filme Sede Assassina de 2023. E vamos para mais um resumo. Na véspera de Ano Novo, Baltimore transbordava de euforia. Festas tomavam as ruas, enquanto a contagem regressiva para a meia-noite ecoava em cada esquina. Mas a celebração desmoronou em segundos. Tiros. O caos invade a cidade como uma praga. Eleanor, novata na polícia, atendia a ligações triviais. Um dono de lanchonete reclamava de um bêbado criando confusão. Ela hesitava, pensando se valeria o esforço. A dúvida foi interrompida por uma chamada urgente. Tiroteio. Sem tempo para pensar, Eleanor corre para a cena. A esposa e o filho da vítima estão em choque, desamparados. Ela tenta consolar os dois enquanto avalia os estragos. A investigação começa ali, no calor do momento. Junto com um colega, usa um laser para rastrear a origem dos disparos. O rastro os leva a um apartamento próximo. Então, o prédio explode. A evacuação vira prioridade. Eleanor mantém a cabeça no lugar, ordena que tirem fotos de todos os evacuados. Cada rosto pode ser uma pista. Ela sobe até o andar da explosão para ajudar na força-tarefa, mas o calor e a fumaça a vencem. Ela não aguenta e desmaia ao lado de uma janela. Quando abre os olhos, um colega está ajustando uma máscara de oxigênio em seu rosto. Um paramédico insiste para que ela pare, mas ela ignora. O detetive Jack Mackenzie atualiza o investigador-chefe. O apartamento pertencia ao norueguês que o recebeu como pagamento de dívida. Nunca sequer pisou lá. A informação mal é processada quando um fogo de artifício explode perto deles, causando outro surto de pânico. O conselho da cidade decidiu cancelar os fogos. Eleanor, atenta, percebe um cão policial latindo para um banheiro. Ela alerta o líder da equipe, que não hesita. Levem o banheiro inteiro como evidência. Antes que possa protestar, ele a manda embora. Vá para casa, Eleanor. Você já fez o suficiente. Na manhã seguinte, o chefe Jackson entra na sala de reuniões com uma expressão que não deixa dúvidas. Más notícias. Ele anuncia que o caso agora está sob o comando do FBI. O agente especial Lanmack assume a liderança. Não estamos lidando com um amador. Ele começa, lançando um olhar severo para a equipe. 29 mortos, nenhum rastro. Quem fez isso sabia exatamente o que estava fazendo. E não assumam que seguimos o perfil clássico de um atirador em massa. Esse caso é diferente. Enquanto Lanmack fala, Eleanor serve café discretamente, observando os olhares tensos entre os policiais. Não demora para que a tensão escale. Jesse, mais interessada em proteger a imagem do governo do que em capturar um assassino, confronta Lanmack. Mais tarde, na despensa, Eleanor comenta com um colega. Isso não é só um ataque aleatório. Parece vingança, metódico, quase pessoal. Lanmack surge do nada e pede que ela explique. Surpresa, mas confiante, Eleanor detalha sua teoria. Se for vingança, pode haver um padrão, mas não temos como saber se ele vai parar, mesmo que atinja o objetivo. Lanmack analisa suas palavras, claramente impressionado, e se apresenta. No dia seguinte, Jackson informa que Lanmack a convocou para um café. Eleanor encontra com Lanmack no local, discutindo com Jesse novamente. Jesse insiste em manter as praias públicas abertas, ignorando a ameaça. Assim que Jesse sai, Lanmack se vira para ela, exausto, mas ainda com o controle. Café ele oferece mudando de tom. Ele elogia sua intuição e habilidade em perfis psicológicos, indo direto ao ponto. Quero você e Mackenzie na minha equipe. Precisamos de alguém para fazer a ponte entre o FBI e a polícia. Na delegacia, durante a reunião, a equipe enfrenta a falta de pistas concretas. Lanmack destaca o único fio solto: pintores que trabalharam no apartamento 2 anos antes. Mas o progresso é bloqueado pela interferência desnecessária de outra equipe. Lanmack bate na mesa, encerrando a bagunça. Quem manda aqui sou eu. Não vamos perder tempo com política. Relutante, ele aprova a decisão de evitar toque de recolher e revela um novo detalhe. A arma usada era um rifle Sniper M21, um modelo antigo e raro, tornando o caso ainda mais complicado. Eleanor, novamente perspicaz, sugere investigar colecionadores de armas que possam conhecer o equipamento. Lanmack acena para a equipe: sigam essa pista e não voltem com desculpas. No caminho para o necrotério, Eleanor percebe que Lanmack está claramente incomodado com as outras equipes se intrometendo. Mackenzie explica que isso é comum e muitas vezes atrasa as investigações. Ao chegarem ao necrotério, o peso do caos ficou ainda mais evidente. A sala estava lotada de corpos. Enquanto discutiam o perfil do assassino, o consenso era claro: alguém com treinamento militar ou esportivo de alto nível. Eleanor, porém, apontou algo que destoava. O assassino parece impulsivo, não tem padrão, não é metódico, mas também não é descuidado. Lanmack acrescentou: ele não quer causar sofrimento, cada tiro é único e preciso. O objetivo não é carnificina, é desestabilizar a sociedade. Antes
Antes que pudesse aprofundar a análise, um relatório interrompe a conversa, a possível localização do assassino. Na cena, o caos já estava instalado. O agente Frank está no comando, mas a situação escapa do controle. Um garoto trancado em um apartamento ameaçava qualquer um que chegasse perto. Sabemos se ele está armado? Lamake pergunta. Não sabemos, responde Frank. Antes que Lamake pudesse avaliar a situação, a equipe invadiu o apartamento. O garoto sem saída reagiu como um animal encurralado. Ele tentou se defender com os móveis e, sem saída, decidiu pular pela janela. Lamake não escondeu sua frustração. Brilhante, Frank. Você e Jesse deveriam escrever um manual sobre como piorar uma situação. De volta à delegacia, a equipe retomou o trabalho com os pintores que haviam trabalhado no apartamento anos atrás. Entre eles, Rodney Lang, que trouxe um bebê no colo porque a esposa estava no trabalho. A cena quase cômica não alivia a tensão. Nenhum dos pintores tinha informações úteis. O choro do bebê ecoava pela sala, até Eleanor pegar a criança e sair. Eu cuido disso, continuem. Mais tarde, um relatório do laboratório trouxe uma pista inesperada. O assassino era vegano. Lamake fica chateado quando Eleanor não leva o relatório diretamente para ele. Ao voltar para casa, Eleanor ouve um carro se aproximando. É Lamake. Ele a alcança e, sem rodeios, se desculpa. Fui rude. Não era minha intenção gritar com você, diz ele, antes de convidá-la para jantar e revisar novas evidências. Eleanor acredita ser um flerte. Lamake interrompe antes que ela termine. Sou casado, não é o que você está pensando. Durante o trajeto, ele parece mais relaxado e começa a desabafar. Jesse e seus joguinhos políticos podem custar meu emprego. É como trabalhar com uma bomba relógio, mas sem saber quanto tempo falta. Ele menciona saber a rejeição de Eleanor pelo FBI. Isso leva a uma conversa pesada onde ele questiona: por que você quis ser policial? Fui honesta na sua entrevista ou você estava apenas tentando fugir de alguma coisa? O momento fica emocionante quando Eleanor desmorona, mostrando a ele as cicatrizes que ela infligiu a si mesma no passado. Eleanor lutou contra a depressão. Lamake a encoraja a canalizar essas experiências para entender melhor o que motiva o assassino. Enquanto isso, em um shopping, um homem desconhecido caminha pelos corredores. Ele pega roupas de uma loja, se lava na pia de um banheiro público e recolhe vegetais esquecidos nas mesas da cafeteria. Quando os seguranças o cercam e pedem para verificar sua bolsa, ele se recusa e apenas diz que quer ir para casa. Ao insistirem, ele saca uma arma e atira. Eleanor, que estava em uma loja investigando armas antigas, recebe o chamado e corre para a cena. Na sala de segurança, ela se junta à equipe analisando as filmagens, tentando obter uma visão clara do rosto do homem na filmagem, mas não adianta. Mas algo chama sua atenção: ele só pegou vegetais. Isso bate com o relatório: o assassino é vegano. As imagens de segurança revelam a brutalidade do homem. Ele executa os guardas sem hesitação, atira em uma mulher que o provocou e enfrenta os policiais que respondem ao incidente com uma precisão assustadora. Ele avista Jessé chegando em um helicóptero. Sem perder tempo, Lamake orienta Eleanor e Mackenzie a vasculhar o local em busca da camisa descartada pelo homem. Horas depois, a equipe está em um aterro sanitário entre montanhas de lixo, procurando a camisa do suspeito. Enquanto isso, na delegacia, Frank e Jesse debatem sobre exibir as imagens do assassinato em um programa de TV popular, apostando na possibilidade de que alguém o reconheça. Lamake rejeita a ideia. Nathan, o chefe de Lamake, não quer ouvir objeções. A opinião pública precisa ver resultados. Faça isso acontecer. Antes que Lamake possa retrucar, Mackenzie entra com a camisa encontrada no aterro, manchada, mas intacta. A equipe mergulha nos novos dados, finalmente chegando a uma descoberta preocupante. O assassino pode ter sofrido um grande trauma craniano no passado. A TV exibe as imagens do ataque no shopping, enquanto o apresentador incentiva o público a ligar com informações. As linhas não param de tocar, mas uma ligação em particular chama a atenção. A voz do outro lado se identifica como o próprio assassino, descrevendo-se como parte de uma milícia sombria. Lamake e Eleanor estão céticos, mas a localização da ligação é rastreada e uma equipe é enviada. Quando chegam, encontram o suposto assassino em uma loja de conveniência com amigos. Civis são evacuados, mas Eleanor tem dificuldades para convencer um idoso teimoso a sair. A situação desanda rapidamente. Os brincalhões percebem que são alvo e começam a agir de forma agressiva. Um tiroteio se inicia, transformando o local em uma zona de guerra improvisada. No final, a maioria dos homens morrem. Um oficial utiliza uma arma de choque em um sobrevivente, arrancando uma confissão patética. Toda a história da milícia sombria era apenas uma brincadeira. Eleanor, coberta de suor e sujeira, lança um olhar cortante para Lammaker. Brincadeira ou não, estamos perdendo tempo enquanto o verdadeiro assassino está solta. O fracasso da operação desencadeou uma onda de críticas. Lammaker, convocado para explicar o desastre, mantém a postura firme. Não foi meu plano, ele insiste, encarando os superiores. Ainda assim, como líder da equipe, ele assume a culpa sem hesitar. A repercussão não demora a atingir Eleanor. Seu passado como rejeitada pelo FBI vira munição para destratores, mas Lammaker a defende. Ela tem mais potencial do que qualquer um aqui. Como
Como consequência, Lamake perde o emprego, saindo com a cabeça erguida, mesmo que a frustração pese em seus ombros. Mais tarde, ele, Eleanor e Mackenzie compartilham uma bebida em um bar. Eleanor, consumida pela culpa e pensamentos sombrios, mal toca na bebida. Naquela mesma noite, Eleanor decide agir. Ela confronta Rodney, um pintor suspeito de envolvimento no apartamento bombardeado. Ela vai direto ao ponto. Você terceirizou o trabalho, não foi? Seus registros financeiros dizem tudo. Pressionado, Rodney cede. Ele admite ter contratado Jim, um ex-presidiário que virou vegano após anos de trabalho em um matadouro. Com a confissão em mãos, a equipe consegue um retrato falado de Jim e inicia uma investigação que os leva a vários matadouros. Em um deles, um funcionário o reconhece. Todo mundo o intimidava até que aquilo aconteceu. Ele descreve uma morte acidental que acabou recaindo sobre Jim, custando-lhe 2 anos na prisão. As peças começaram a se encaixar. Eleanor mergulha mais fundo no passado de Jim, descobrindo seu pai, um instrutor de tiro rigoroso que o introduziu ao mundo das armas antigas. Ela também descobre o trauma que mudou tudo, um ferimento de bala na infância que causou o trauma craniano e moldou sua psique. A investigação a leva à casa da mãe de Jim. Eleanor sugere trazer Mackenzie para reforçar a operação, mas Lamake prefere seguir em segredo. Ao chegarem ao local, encontra a mãe de Jim, hesitante e claramente desconfiada. Após insistir que o objetivo é capturá-lo vivo, ela acaba cedendo. Ela explica que Jim se tornou revoltado e isolado depois de uma tragédia envolvendo seu pai. Eleanor avista uma cabana próxima, mas antes que possa fazer alguma coisa, já é tarde demais. Jim, escondido, dispara contra Lamake da cabana. Sem alternativa, Eleanor convence a mãe de Jim a sair em direção à cabana com suas armas e telefone, para que ele compreenda como um gesto de trégua. As coisas parecem funcionar, mas a mãe de Jim, angustiada, ameaça se machucar caso ele não recue. Mas não adianta, e ela decide cometer o impensável. Jim surge com um rifle, então o guarda e pega uma arma para falar com Eleanor lá dentro. Eleanor compartilha suas próprias feridas, na esperança de criar um elo. Aos poucos, Jim acaba cedendo. Em um momento de vulnerabilidade, ele pede que ela o elimine quando ele adormecer ao lado da mãe. Eleanor concorda, mas a tranquilidade dura pouco. Sirenes cortam o silêncio da floresta como um golpe e Jim recua, se sentindo traído. Ele amarra Eleanor e sai, atirando contra os policiais. Eleanor, amarrada e desesperada, grita por ele, e quando ele se aproxima, ela tenta contê-lo. Entre lágrimas e promessas, ela insiste que pode ajudá-lo se ele se render. Por um momento, parece funcionar. Então, com um sorriso sombrio, Jim aciona as bombas. A explosão deixa um rastro de destruição. No meio do caos, Eleanor reage com puro instinto, crava os dentes no pescoço dele. Jim, sangrando e cambaleando, acaba escapando, mas não vai longe. Encurralado pela polícia, encontra seu fim, encostado enfraquecido em uma parede. As balas não esperam negociação. Eleanor consegue se libertar com a ajuda de Mackenzie. Mais tarde, ela vai ao encontro de Nathan, que a espera no escritório. Ele apresenta uma proposta: encobrir as falhas grotescas da operação em troca de um confortável cargo de analista de inteligência. Eleanor, porém, não morde a isca. Ela recua com firmeza, deixando claro que prefere enfrentar as consequências a mascarar a verdade. Nathan, sem perder o controle, a desafia. Você agiu sem autorização plena com Lamake. Quer mesmo começar a cavar a sua própria cova? Forçada a reconsiderar, propõe um acordo. Uma medalha de valor póstuma a Lamake. Nathan, relutante, acaba concordando. Em vez de aceitar o posto de analista, exige ser promovida a agente especial. Nathan hesita, mas sabe reconhecer um oponente determinado. A promoção é aprovada. A história termina com Eleanor apertando a mão de Jesse e voltando para casa, refletindo sobre as palavras de Lamake. Sede Assassina teve notas regulares no Rotten Tomatoes, com 53% de aprovação da crítica especializada e 62% do público geral. Um dos destaques do filme, sem sombra de dúvidas, fica para a atuação de Shailene Woodley, interpretando Eleanor, típica investigadora que luta contra 2 inimigos, o assassino e consigo mesma. O filme é um thriller que se destaca pelo uso criativo de suspense e atmosfera claustrofóbica, envolvendo o espectador em uma trama de caça ao rato. O filme brilha na construção da tensão, com cenas bem dirigidas que exploram a maldade humana. Não é um filme ruim, ele tem seu público nicho, típico filme que foca em montar um quebra-cabeça, peça a peça, até chegar no assassino. Para alguns isso pode ser maçante, mas para quem gosta de uma boa investigação, vai se sentir em casa. Dito isso, minha nota para Sede Assassina é 7 de 10. E galera, de 1 a 10, qual seria a sua nota para esse filme? E se você não gosta de comentar, deixa o like, pra mim saber se você tá gostando do vídeo, principalmente você que chegou até aqui. Vou ficando por aqui e até a próxima.